De acordo com dados da Organização das Nações Unidas, 168 milhões de crianças estão trabalhando enquanto deveriam estar na escola. Dessas, 120 milhões têm entre 5 e 14 anos de idade e 5 milhões estão em condições semelhantes à escravidão. A gente vai ver agora o que a lei fala sobre as crianças que trabalham no mundo artístico e televisivo, isso no Brasil. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelam que o direito à infância e à educação são negados para quase 3 milhões de crianças e adolescentes em todo o país. Segundo a Organização Mundial da Saúde, esta também é uma forma de violência contra a criança e o adolescente. Mas o que a lei diz sobre pessoas que ingressam na carreira artística ainda crianças, como cantores, atrizes ou dançarinos? A questão dos artistas mirins é uma questão muito peculiar. Existe uma convenção da Organização Internacional do Trabalho que prevê essa possibilidade de serem exercidas atividades artísticas por crianças. Então, elas têm sim de poder dividir esse tempo, ela tem que ter uma organização assim, muito intacta para que elas possam conciliar trabalho e escola. Claro que ela vai ter mais dificuldade, porque até o adulto, se não estiver preparado, não tiver uma organização para poder levar o estudo e levar um trabalho, ele também tem as dificuldades dele, né? Porque tem um momento de você ter que estudar, de você se preparar para uma prova, né? Eu acho que você tem que estar bem livre para você ter um aprendizado que venha trazer um significado, né? Aí vão existir vários requisitos para que essa atividade seja permitida, que seja garantida a presença na escola, tenha acompanhamento psicológico, tenha uma carga horária bastante reduzida. Então aí tem que ter um alvará judicial, principalmente é necessário saber disso, né? Qualquer atividade artística que for ser desempenhada por uma criança precisa de um alvará judicial. A justiça tem que falar, olha, analisando esse caso, vai ser possível ou não o trabalho com essas condições. De modo geral, no Brasil, o trabalho é proibido para quem ainda não completou 16 anos. A partir daí, a legislação prevê a figura do popularmente conhecido como menor aprendiz. Estamos no restaurante Rei do Almoço. Por aqui, simpatia é o que não falta. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de mil parabéns. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de... Como você já percebeu, esses meninos são animados. Nossa equipe de reportagem acompanhou um pouquinho da rotina deles. Ficamos impressionados com o carinho que essa garotada dispensa aos clientes. Olha, lidar com essa molecada é muito gratificante, porque assim como qualquer ser humano tem seus defeitos, mas a molecada é dedicada, eles são esforçados, não é? A molecada trabalha aqui como se ganhasse muito, e na verdade eles ganham pouco, mas são dedicados, são esforçados, chegam cedo, ajudam o cliente, como você viu, procura atender da melhor maneira possível. É um contrato de trabalho especial. Não basta você colocar um crachá no adolescente e falar, está escrito que é aprendiz, então é aprendiz. Não é nada disso. Tem uma regulamentação toda específica. Esse aprendiz, ele vai cumprir algumas horas de trabalho na prática, na empresa. Esse trabalho tem que ser monitorado, tem que ter uma entidade do Sistema S ou uma entidade sem fins lucrativos vinculada a esse projeto de profissionalização, que além dessa parte prática, ela vai ministrar uma parte teórica. Eu ajudo minha mãe, ajudo minha família, ajudo tudo minha casa e quando sobe um dinheirinho para mim, compro minhas coisinhas. Inclusive, a maioria deles aqui, muitos deles, ou tem pai ou não tem mãe. Né? Uns, por exemplo, eu moro só com a minha mãe, a outra, eu só moro com meu pai. Vamos dizer que uns 80% aqui, tá? Mas para eles, a gente vê que eles conseguem comprar tênis, eles conseguem comprar roupinha para eles. E a gente fica feliz por isso, porque cada passo, como eu disse, é gratificante, traz pra gente uma alegria muito grande.
E a gente volta aqui no estúdio para continuar a conversa com a Lidiane Maciel, que é doutora em Sociologia. Lidiane, a gente falava antes um pouco, essa parte da reportagem mostrou aqui um pouco sobre essa questão social, não é? A gente falou no começo sobre a desigualdade social, agora esse gerente aqui falando sobre as dificuldades familiares, né? Quer dizer, a criança, nesse caso de menor aprendiz, que está regulamentado pela lei, Sim. trabalha para aprender uma profissão, e aí vai naquilo que você estava falando sobre o conceito do trabalho para a criança, mas também tem a função social e de renda desse trabalho para ajudar a família. A questão é bastante complexa mesmo, então, de fato, nós vivemos ainda num país de muitas desigualdades, né? Então, é claro que se essa criança ela pode gerar uma renda familiar que, como dizia na reportagem, vai ajudar, né? Vai ajudar nesses gastos aí do cotidiano, pagar uma conta ou comprar esses objetos, eu acho que a gente tem que tomar muita atenção, porque a gente vive num ambiente de consumo em massa, né? Nós produzimos uma sociedade que os indivíduos são representados pelas coisas que têm, né? Então, a pressão pelo consumo ela é muito grande. Então, esse adolescente ele entra diretamente no mercado consumidor, né? Via o dinheiro dos pais, numa classe média clássica, ou agora, né? Via o trabalho. Então, o trabalho é para conseguir uma renda também para consumir, né? Então, e muitas vezes afasta esse adolescente, né? Agora a gente está falando de uma realidade mais urbana, da escola, né? Dos ambientes de ensino, justamente porque é um dinheiro muitas vezes que se consegue rapidamente nesses pequenos trabalhos. E eu vejo um outro problema também, né? A gente sabe que a legislação ela exige em que a empresa ela tem que, de médio e grande porte, tem que contratar pelo menos 5% de aprendiz até o máximo de 15%, né? Então, e muitas vezes a gente vê as empresas reiterando, né, essa prática, porque, sim, é um trabalho mais barato, né? Uma mão de obra bem mais barata. Agora, Lidiane, você falou, já é a segunda vez que você menciona o fato de, você disse assim, né, falando de maneira mais urbana, a realidade fora dos centros urbanos é mais complicada ainda para as crianças. Sim, sim. Então, eu sempre enfatizo isso porque nós sabemos que no meio rural também as noções de trabalho, né, elas precisam ser rediscutidas, né? Porque a socialização das crianças, desde o início, passa por essa dimensão de acompanhar o pai na roça, de ficar com o pai naquele ambiente, ali onde ele acaba executando algumas atividades. E a gente sabe o quanto que o Brasil mudou nesses últimos 100 anos, né? A gente passa de uma sociedade rural, que tinha outros padrões de sociabilidade, para a sociedade urbana, né? E a gente sabia que os filhos, eles eram os trabalhadores do sítio familiar, né? Eles construíam aquilo, né? Então, mas mesmo hoje, né, considerando que o Brasil ainda tem uma porção, não é tão significativa como já foi, mas de pessoas que moram ainda nessa zona urbana, né? Então, você confunde quase como se fosse uma empresa familiar, né? Trabalho, renda com a própria vivência naquele espaço, né? E aí soma-se problemas outros, né? Como os casos das carvoarias, que a gente ainda tem muito no norte do país, né? Onde as crianças elas estão atuando diretamente, né? Quais são as perdas gerais que a sociedade tem quando não há um cuidado adequado com as crianças com relação ao trabalho? Então, acho que se nós consideramos ainda a educação, né, a educação formal, né, como um espaço onde nós produzimos esses indivíduos saudáveis que vão, né, atuar, né, a perda educativa ela é muito grande quando você destina um tempo para esse trabalho não vinculado à aprendizagem, mas à obtenção de renda, né? Então, de fato, cada vez mais se nós seguimos esse padrão, eu imagino que a gente vai ter
indivíduos cada vez menos preparados para, né, estarem atuando na sociedade. Por exemplo, eu posso te dizer um exemplo bem simples, né? Leitura. Leitura e as 4 operações básicas da matemática, né? Então, a gente sabe que nós temos muitos analfabetos funcionais, né? Então, por quê, né? Muitas vezes porque destinaram tempo de estudo a outras atividades, né? Não formativas. E aí, claro, o prejuízo Ele é atinge maior. a sociedade Sim, toda. como um todo, é em cadeia. Muito bem. Lidiane, eu agradeço muito pela sua colaboração com a gente aqui no Realidade em Pauta, agradeço pela disposição em conversar com a gente. Eu que agradeço. E a você de casa também, muito obrigado. O Realidade em Pauta vai ficando por aqui e eu aproveito, como sempre, para lembrar que você pode rever este programa, essa discussão de hoje, os outros programas que nós já fizemos lá no nosso portal, é o novotempo.com/jornalismo, é o portal que reúne todas as produções do jornalismo da Novo Tempo, inclusive o Realidade em Pauta. E se você gostou deste programa ou de qualquer outro, você pode usar o link e divulgar, compartilhar com os seus amigos nas suas redes sociais também. Fique à vontade para fazer isso. A gente se encontra no próximo programa. Um abraço para você e até lá.